Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Josemar. E neste vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre os gráficos em coluna. E aí nós temos como descritor deste conteúdo o descritor 28, que é ler informações e dados apresentados em gráficos. E aí, como já falei antes, particularmente em gráficos de colunas. Então, avalia-se por meio de itens relativos a este descritor a capacidade de o estudante ler, interpretar e analisar informações e dados apresentados em gráficos de colunas. E como usar gráficos na representação de informações? Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de voto dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Vamos conhecer alguns exemplos. O gráfico a seguir mostra a pontuação de 5 times de futebol em uma competição. Então vamos analisar. Olha só, do meu lado esquerdo, nós temos aqui a pontuação desses times, de 0 a 40 pontos. Aqui embaixo, nós temos os times, time A, time B, o time C, o time D e o time E. Então, vamos analisar um pouco esta pontuação desses times. Percebe-se aqui, ó, o time A ele fez um pouco mais de 10 pontos. O time B ele fez um pouco mais de 25 pontos. O time C ele fez exatamente 15 pontos, pois a linha ela está da numeração 15 ao topo da coluna. Então, ele fez 15 pontos. O time D, vamos perceber que ele fez um pouco mais de 35 pontos. O time E, ele fez um pouco mais de 30 pontos. Então, vamos analisar a pontuação desses times. O time de maior pontuação nesta competição foi o time A, o time B, o time C, o time D. Então, vamos voltar ao nosso gráfico. Percebemos que o time com maior pontuação foi exatamente o time D. Ele alcançou uma pontuação de um pouco mais de 35 pontos. Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. O Luiz tem uma loja que vende produtos esportivos. Na semana passada, ele pretendia vender as 100 camisetas de times de futebol que possuía. O gráfico mostra o número de camisetas que foram vendidas na loja de Luiz em cada dia da semana passada, de segunda a sexta-feira. Então vamos analisar o nosso gráfico. Nós temos aqui o número de camisetas que foram vendidas, que está aqui do nosso lado esquerdo. Logo abaixo, nós temos o número, a sequência dos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Percebe que na segunda-feira foram vendidas 12 camisetas. Na terça-feira foram vendidas 8
camisetas. Na quarta-feira foram vendidas 20 camisetas. Na quinta-feira também foram vendidas 12 camisetas. Na sexta-feira foram vendidas 16 camisetas. Então, logo após a venda de camiseta, nesses 5 dias, quantas camisetas sobraram? Então, o que você vai fazer? Você vai somar a quantidade de camisetas que foram vendidas em cada dia. Neste caso, se somarmos aqui 4, 8, mais 12, mais 16, mais 20, nós vamos ter um total de 72 camisetas. Então, 72 camisetas menos a quantidade de camiseta que eram 100, nós vamos obter o resultado de 28 camisetas que sobraram. Agora nós vamos observar, fazer uma análise do nosso terceiro gráfico. Diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja nos meses de maio, junho, julho e agosto. Então vamos observar o seguinte: nós temos aqui do nosso lado esquerdo uma numeração que é a quantidade de carros vendidos. Essa numeração ela vai de 0 a 250. Então vamos observar que logo abaixo nós temos os meses. Então nós temos aqui o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho e o mês de agosto. Então vamos fazer uma análise das vendas desses meses. Então, de acordo com o gráfico, observa-se que na letra A vai dizer o seguinte: julho foi o mês no qual se venderam menos carros. Então nós vamos voltar ao gráfico. Vamos analisar essa primeira opção. Então, nós já percebemos que julho foi o mês que vendeu menos carro, vendeu 50 carros. Olha só, a coluna é a menor entre as outras. A letra B diz o seguinte: em junho vendeu-se a mesma quantidade de carros que em agosto. Isso não é verdade, porque junho venderam 100 carros. Agosto, observe que em agosto foram vendidos 200 carros. Então, não é esta a opção. Vamos analisar a letra C. A letra C diz o seguinte: em maio venderam-se menos carros do que em agosto. Maio foram vendidos 250 carros. Agosto foram vendidos apenas 200 carros. Então, também não é esta a opção. A letra D diz o seguinte: agosto foi o mês no qual se venderam mais carros. Vamos analisar. Agosto, como já acabamos de dizer, agosto venderam-se 200 carros. Então, a opção também não é a letra D. Então, a resposta correta é a letra A. Julho foi o mês no qual se venderam menos carros. Portanto, nós podemos observar diante desses exemplos que os gráficos são usados para facilitar a leitura do conteúdo, já que apresentam informações de maneira mais visual. Até a nossa próxima aula.